Olá, estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. O Comendo a Bola tem o apoio da FibraTour, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina, onde você consegue até 30% no pacote corporativo. Também temos o apoio da Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você esteja, a Star sempre estará com você. E também temos o apoio da Limpa Sec, a melhor lavanderia da cidade, em 5 locais para você: Campeche, Cachoeira do Bom Jesus, Córrego Grande, Passeio Primavera e aqui no centro de Florianópolis, de onde a gente fala para todo o Brasil. Eu diria que o planeta todo, né, mano? O YouTube chega até na Malásia, mas eu já recebi... Na Tailândia. Mas eu recebi na minha rede social queria até mandar um abraço pro Cláudio Cavalcante. Cláudio Cavalcante. Bem essa parte. Vai cortar depois. Não, vai cortar, eu quero conseguir falar. Fala. O cara me mandou um abraço do Amapá. Eu vou até procurar a cidade correta. Se eu te falar, eu sou o cara que controla o YouTube ali, né? Perfeito. Nós temos Juazeiro do Norte. Ceará. Nós temos em Rondônia, Roraima, no Amapá, no Acre. O Acre existe, galera. Claro que existe. Pessoal da região norte agora ficou ruim pro Amapá e pro Acre. Não, o Acre o Acre existe no país, cara. O Acre cara. existe e, por exemplo, grande cronista que Armando Nogueira, obrigado. O Carlão do vôlei. Goleiro Vélez do Palmeiras. Quem? O Everton. Bom. O Everton, esses nomes de goleiro aí. Vamos retomar aqui. Um abraço pro Cláudio Cavalcante do Amapá. Eu vou pegar a cidade certinha, agora não me fugiu aqui. Sei que não é de Macapá. Mas... Mazagão. Pode ser. Oiapoque, que é a mais famosa. Então vamos continuar aqui o papo com o nosso querido Thiago Divanenko, ele que já esteve aqui na semana passada. E advogado da área de esportes, foi diretor de futebol do Figueirense, com histórias saborosas aí, está batendo esse papo com a gente. Obrigado, Thiago, mais uma vez pela presença aí. Desculpa essa bagunça toda aí do começo, mas aqui é sempre assim, né? Excelente, muito obrigado de novo pelo convite. É muito bom estar aqui com você. Falando em bagunça, Thiago, a gente sabe que os jogadores de futebol... não sei se só os brasileiros, mas de uma forma geral os latinos. Com certeza os alemães não. Né? Os alemães um pouco menos, né, presidente? Né? Uma sociedade que tem um padrão de organização, não que seja melhor, diferente apenas, correto? Né? Mas os jogadores brasileiros, eles têm uma fama, Thiago, tu que conviveu com eles pode confirmar ou não. E às vezes ser um pouco desorganizados, falta foco... não disciplinados. Tens alguma passagem que isso possa ser contado? Sem citar nome, se não quiser citar o nome do atleta, ou, enfim, ao teu critério, tem alguma passagem interessante? Eu acho que uma que vai desmistificar até, né, que eu falei no outro episódio, que é a passagem do Edmundo por Florianópolis. Sempre teve uma fama, muito mais fama do que efetivamente mereceu, de indisciplinado e tal. Em Florianópolis, como eu disse, o comportamento dele foi exemplar, tanto profissional quanto pessoal. Treinava, era o primeiro a chegar, o último a sair. Então, assim, acho que é muito mais uma fama do brasileiro, não do atleta brasileiro, do brasileiro do que... Mas o Thiago, tenho certeza que tu, como diretor de futebol, teve que botar o cidadão sentado aqui. Ô, meu filho... O que está acontecendo? Até o presidente já contou histórias que mesmo na área do jurídico teve que chamar o Roberto Firmino para dar bronca. História contada, né, presidente? Foi. Aconteceu. Ganhamos, é bom de novo, né? Figueirense ganhou de 5 do Criciúma, ele e o lateral esquerdo, Juninho, fizeram o gol naquele jogo e o Roberto Firmino tirou a camisa, saiu balançando a camisa. Chamou o jogador. Patrocinador precisa aparecer na hora da puxãozinho comemoração. de orelha. Tu teve essas...
falando do Firmino, tem uma comunicação interna de contratação do Firmino assinada por mim na época que ele teve no Figueirense. Eu era diretor da base do clube e eu me lembro do Damiani, Erasmo Damiani, que é um bom papo para vocês convidarem para vir aqui. Olha aí. Mas ele tem que estar na cidade, né? Ele tá fora, né? Gerente de futebol da base do Atlético Mineiro hoje. Opa. Entra esbaforido, porta dentro, com um papel na mão, falando tem que contratar um menino que tá lá no CT, que é o Bilu, volante, que jogou no Figueirense, Sim. trouxe lá de Alagoas. E no primeiro treino, salvo o melhor juízo, o Emerson Maria, treinador, há um cruzamento, ela desvia na cabeça, o Firmino dá uma bicicleta. Opa. Tá, Acontece. ok, Tá. acontece. Mais 5 minutos, outro cruzamento, bola alta, ele dá outra bicicleta. Quando ele deu a segunda e foi gol, o pessoal já começou a se mobilizar para ir atrás de documento, para fazer, né? Então ele entra na sala e eu tenho esse registro histórico, assim, do período que ele foi contratado. Damiani me lembro que disse, podemos fazer de olho fechado, porque quem estava lá no CT já via que Era que diferenciado. era muito diferente. Era muito diferente. E, de fato, a carreira dele mostra, né? Mesmo aqui no Figueirense, quando ele não atuou tanto, porque logo foi. Quanto mas tempo ele ficou no Figueirense? no profissional deu um ano. Um ano, 2010. uma temporada. Figueirense consegue o acesso. Em 2010, Firmino estava no elenco. Série B Daí pra... tá. Sim, Tava. estava. Final de 9, ele chegou a, acho que, participar de alguns jogos. E jogou a Série E B. 10, Isso. né? Mas aí do lado de Fernandes, e era um time realmente... William Bigode. O time em 2010 era um time... Sim, ele foi vice-campeão. Perdeu pro Curitiba. Mas isso acontecia muito mais quando eu era da base, né? Essa coisa da conversa, de chamar e tal. Porque aí ainda há um... Ele ficou no Figueirense o quê? Uns 5 anos? Quem? Como Firmino. desde a base? É, da base Não, tá ele chega puxando. com 17... 17 já, né? E ele chega tarde. Tarde. Para os padrões Sim, de hoje, ele claro. chega Sim. tarde. E não tinha muita base, né? Ele chega mesmo O bastante... Figueirense é o clube formador dele, não? Existe um registro dele em outro clube de Alagoas, mas toda a parte do Brasil, tirando esse pequeno registro de antes, é Figueirense. Legal. Inclusive, ele estava para ser negociado agora e que geraria uma receita, mas parece que ele vai sair livre do Liverpool no final do contrato e aí eventualmente Ele não se tem. manifesta, ele manifestou o desejo de mudar de clube, né? Ele ficou 8 anos no Liverpool, 7, 8 anos. Ficou, não, ainda está, né? Então. Ele fez um gol agora no fim de Exato. semana. É esse jogo. um extra classe, é um jogador realmente... Talvez Seleção brasileira, né? Enfim. já atingiu patamares... né? Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, esse fenômeno era mais comum na base, de chamar, de sentar, para falar sobre comportamento. Né? A partir do momento que chega no profissional, realmente o profissionalismo é maior e aí é mais raro. Tu chama pra aplicar multa, tu chama pra... É mais raro que isso aconteça. É mais raro. Porque a gente vê muito, a gente até já conversou um pouco nos nossos episódios, às vezes os meninos, né, talvez, né, mais preocupado com o cabelo, com a sobrancelha na régua. Pô, na tua época não tinha tanto. Agora, hoje em dia, enfim, eu fico pensando, eu como aqui apreciador do esporte, eu já falei isso em um programa, até os dois às vezes ficam me olhando assim, se o cara me bate 3 escanteios, não acerta nenhum, e passa muitas horas no salão, na barbearia... Por que não vai treinar falta, escanteio, já que ele tá errando, né? Nada contra o cabelo certinho. Até porque tu não pode falar de cabelo. Não, olha Não, só. eu posso, eu já tive cabelo. Mas tu entendesse o meu Mas ia ficar raciocínio? bem a sobrancelha na régua Tu contigo. botando pensar. um cortezinho aqui, quem sabe, hein? Se o pessoal botar nos comentários e começar a pedir, eu Podias faço colocar corte. a bandeirinha da Alemanha, assim, pintar, né? Essa sugestão eu vou cortar. Diga lá, presida. Nós não estamos em dezembro, mas não tem uma história sobre Natal aí pra ser contada? Não, Natal seria a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Thiago. O gancho Foi foi... uma das primeiras experiências, assim, como dirigente do profissional. Opa. A gente foi jogar contra o ABC, Era ABC, eu achava que era o América. isso. E foi um jogo que o Figueirense fez 6 gols para validar em 3, assim, foi 3-1 e anulou tudo quanto foi gol. E houve um erro logístico lá na volta do intervalo. E o Alê, volante, voltou com a camisa 2, que era do lateral Lucas, e o Lucas voltou com a do Alê. Pegaram ali no vestiário a camisa errada e entraram. E o juiz, quando percebe, dá o cartão amarelo para os dois, só que o Alê já tinha, o Lucas já tinha e toma o vermelho. Ei. Então joga o segundo tempo inteirinho, com um jogador a menos,
já fazendo gol de tudo quanto foi jeito, Schwenk, Rafael Coelho fazendo gol, e eles anulando o tempo todo. Dá uma certa irritação no dirigente, a gente não O certo irritação. Calma, certo, já jogou a justificativa, tá e bom. aí aparece um microfone no final do jogo e aí a irritação ela fica latente e eu acabo me excedendo um pouco na reclamação. Imagina, 2 meses de profissional, eu falei, já vou botar logo, já vou dizer com quem eles estão falando aqui. E chegou a palavrão e tudo, Thiago? Teve um pouquinho, mas Me bem contive, polido. me contive. Não, bem polido. Não, o que eu falei fora do ar foi bem pior, mas enfim, o jogo estava sendo transmitido para cá e familiarmente não teve reprimendas. Teve Reprimendas. para melhorar o comportamento. Reclamar podia, mas com um certo A acatamento. matriarca da família não curtiu os teus palavrões. A minha avó era muito crítica também. A minha avó era muito crítica quando eles escreviam o meu nome errado no jornal. Porque o Divanenko, ele tem um D minúsculo com apóstrofo e I maiúsculo. É impossível alguém acertar isso. Né? E aí ela sempre me ligava para dizer, hoje no Diário Catarinense, o Roberto Alves colocou o teu nome errado de novo, ela dizia para mim. Que legal, cara. Essa história foi... Aprendi muito com esse conselho. Então foi muito legal. Algum contrato assinado aí de forma equivocada? Tem. Vocês sabem das histórias e eu gosto de contar. É evidente que eu não vou falar o nome do atleta, mas me lembro da gente ter... Não vai dar uma de Vampeta, que começou a contar uma história num programa, que eu fui levar o fulano, e o fulano já tinha uma esposa, e era o casamento dele com a outra. Sim, do Goiás, né? Exatamente, Goiás, vai lá e fala o nome do cara. Ele entregou no final? No final. Entrega. Se tu der umas pistas aqui, de repente eu acerto, hein? Não. Não vais dar pista? Não. Tá bom. Mas era um atleta que veio contratado e... um cara muito bacana, muito legal, mas de uma origem bastante humilde, tinha bastante dificuldade na questão do dia a dia, de burocrática e tal. E a gente dando todo o suporte e tem o contrato, é um contrato CBF padrão. Que você imprime, ele tem uma numeração, então ali você tem que... o jogador... Tem que assinar. E me lembro do supervisor ter dito na época para ele o seguinte, olha, tu senta aí, bota a data de hoje e assina ali onde tá atleta. Tá. E eu me viro e volto e daqui a pouco, alguém fala, não. Aí eu olho o contrato assim, Florianópolis, a data e onde tá escrito atleta, ele escreveu atleta. Ele entendeu. Literal. E aí o problema é que você tem que gerar um outro, tem que cancelar. Não é simplmente rasgar e fazer outro. Assina aqui. É que gera um número de inscrição, tudo, né? Então essa também é uma história que ficou marcada, porque ele mesmo... Claro, depois riu da história e foi... Hoje é constrangedora a história, mas foi muito engraçada. E ele participou da graça da história, então... Em off... Um abraço pro... Não. Em off, quem sabe... Um abraço pro atleta. Pro atleta. Mas eu tenho um caso particular que a minha querida Heloísa, num cartório, conseguiu colocar a ordem dos meus sobrenomes de forma equivocada. E passou o documento. Mas como assim? Era uma requisição. Era uma requisição de atestado de residência e tal. E ela trocou os meus sobrenomes. Mas... Virou Capelari Ribeiro, Ribeiro Capelari. É mais ou menos Pereira. isso. E aí eu digo, mas como que tu me faz uma porra dessa? Aí... Fiquei nervosa. Acontece. E, como diz o nosso entrevistado anterior, Branco? 2 programas atrás, Não. para não deixar o branco, eu aproveitei aqui Claro. o caminho para... O Avaí tinha um jogador chamado Branco. Muito na década de 80. Década de 80, né? Muito na década, não. Na década Muito no de 80. início da década de 80, Isso, branco. branco. Feio pra caralho, o cara todo Tinha um cabelinho loiro, assim. Porra! Figueirense tinha também um bem galego na década de 80. Vanusa. Volante que chegava duro. Aquele cara que foi eleito o jogador mais feio do Brasil, o Odair.
Lembram desse cara, um lateralzinho? Jogou aqui também. Jogou aqui também. Isso. E jogou no Figueirense. Jogou no Figueirense também. Porra, olha Sim, aí, o ó. Rosemiro também jogou no Figueirense. Rosemiro era Não, o feio pra Rosemiro caralho. Feio pra Figueirense. cacete, né? O Rodrigo jogou Chapecoense, Não, né? Marcílio também, né? Mas antes... Eles são mais antigos, Thiago Astor era meio... Não tava... Não, e mesmo que fossem atuais, é o tipo de critério que eu não uso. Cara. Não pode, né? Não, mas a vida é assim, meu. O cara tá sendo julgado. E o feio... Tem que jogar mais. Não, além dele ter que jogar mais, ele tem contra si uma coisa... Porque o cara, quando ele é feio, é uma questão inequívoca. Mas eu tenho um gancho. Mesmo... Vai. Não, eu digo feio, ele é feio. Entendeu? Que filosófico. Não tem chance do cara Eu diria fugir que daquele... Aquela história, o cara chama, pô, tu é gordo, mas eu sou feio, posso emagrecer, e tu que é feio, não tem jeito. Eu Não, diria aí é que o foda. feio... Bonito lhe parece. Não, o feio a pessoa feia é igual a pessoa bonita, só que feia. Então é isso. O feio tem que jogar mais, porque já tem problema. Olha, haja visto o Beckham, né? E o Kaká... Que eu acho que não jogava tudo isso, batia falta, tal, batia tal, bem tal. na bola. É, Batia bem na bola, mas o jogo é mais que isso, Não, né? Então, eu quero, pra encerrar a beleza dele ajudava ele a... esse momento, esse Fora corte... de campo. Esse corte aqui vai para os programas de filosofia também, né? Porque ficou bem interessante. O Figueirense teve, em 2012, um zagueiro chamado João Paulo, João Paulo. que eu não gostava do desempenho no gramado. Eu era um torcedor crítico, Batia bem mas falta. chutava a falta, fazia os golzinhos, estava correndo sempre atrás de atacante. Gente fina, João Paulo. Ah, tudo bem, presidente. Eu não conhecia o rapaz, mas eu achava ele um zagueiro ruim. Tanto que o Figueirense aquele ano caiu, disputou um campeonato. Caiu o Thiago, infelizmente. E o Figueirense em nenhum momento. Mas ele não tava lá. Eu tô só pelo mas. Mas eu vou te dar uma parte já. Porque tu fez aquela cara. Tu fez um comentário, caiu, mas quem tava lá em 2012 era eu, não era ele. Concluindo, Eu só tenho uma queda no meu currículo. Né? o time em nenhum momento, inclusive, esboçou uma reação muito forte aquele ano, infelizmente, né? E assim, ó, por que eu tô falando do João Paulo? Porque ele foi eleito por uma empresa de comunicação aqui como o jogador mais belo do estado. E eu, assim, desgraçado. Tu não concordava com aquilo? Eu achava que ele ganhou uma mídia com algo Mas isso vem de sempre. Existe esse concurso? Desde sempre. eu não sei. Não, na época que eu tive no Figueirense, o Rodrigo vai lembrar dele. Tinha um centroavante do Joinville chamado Marlon. Sim. Esse Marlon ganhou umas 2003. 4 vezes seguido. Mas o Marlon fazia gols. Marlon Sim, Brando. bom jogador. Era bom jogador. O João Paulo... Veio pro Figueirense também jogou no Figueirense. O Marlon jogou no Figueirense. Sim, jogou Série A 2003. Mas fazia muito mais gol no Joinville. E assim, ó, e me lembrando, falaram... Joinville, né? Joinville. E aí o João Paulo se apegava, deram o título de músico. O cara é gente boa pra caramba. Novamente, Eu presidente. conheço ele, é um cara... Do bem pra Ok, cacete, bacana. meus- Estás implicado com a beleza do Meus João caros, Paulo, é isso? queridos amigos e ex-dirigentes. Mas eu não gostava do futebol Tá. dele. Ponto. Já... Já detonei, João Paulo. Um grande abraço. Agora tu é ex-jogador, porque passaram 15 anos. Grande abraço. Os teus amigos aqui estão te defendendo. Tu não jogava quase nada. Que isso? João... Não, deixa ele falar, porra. Aí Eu fazia acho gol que de- tem que falar. Agora tu deu um gancho. Oh, vai, Deu um vai, gancho presidente. pra eu voltar com o Thiago aqui. O Thiago já disse, saiu do Figueirense e abriu outros caminhos na sua carreira, Direito esportivo, né? Sim. trabalhando com atletas e com clubes e também com empresários. Como é que foi essa transição e como é que é essa relação com os atletas hoje? Ela é próxima? Como é que funciona isso? Na verdade, ela surge pelo meu histórico dentro do clube e uma coisa que me causou muita chateação em algum momento foi que em algum momento a vida me colocou contra o Figueirense em algumas situações. O cara advoga às vezes contra o clube. No escritório, assim, era uma sensação sempre muito ruim, mas, enfim, há um lado profissional que era importante ser mantido, porque o Rodrigo conhece bem o boca a boca no futebol e a confiança é uma coisa muito difícil de conquistar, né? E graças a esse período que eu passei lá, as relações que a gente desenvolveu,
assim, os clientes começaram a surgir no escritório por indicação de um, por indicação do outro. A gente, graças ao agente do atleta, a gente fez os últimos 4 contratos do Diego Souza com o Grêmio, por exemplo, né? Olha então, aí. assim, são coisas que a gente esses negócios foram surgindo desde o princípio lá, né? Por causa dessa relação e desse contato, desse boca a boca. Então, assim, hoje a gente advoga no escritório para atletas, presta consultoria para clubes, para agentes, outros esportes também. Então, assim, tem até comentar sobre uma punição de um atleta do ciclismo na ESPN, me fizeram fazer... Sério? Não, eu tive que estudar bastante, porque não é uma coisa que eu estou muito acostumado, mas, enfim, foi preciso. O ciclismo é um esporte que tem uma questão bem presente de doping, né? E no caso, era um caso emblemático que tem um limite do empurrãozinho que eles dão. E nesse caso, um cara empurrou demais. Na largada eles dão um empurrão, isso? Não. Na disputa. Na disputa. E o cara se estrupiou todo mesmo, assim, machucou feio, caiu numa ribanceira. Há muito contato ali entre quando estão pedalando e até tu pode dar um trancozinho, mas tem um limite. Ombro a ombro do futebol ali. Exatamente. Esse Loucura, caso, né? o cara machucou grave, ficou bem grave, foi internado, porque era uma ribanceira assim e tal. O outro foi punido, ficou punido durante todo o período que o cara estava se recuperando, não pôde competir e tal. Interessante. E aí, então, o direito esportivo faz isso, a gente acaba... É uma área que eu digo que é como era o direito ambiental ou eleitoral há muitos anos, que pouca gente fazia. Agora tem muito aventureiro hoje também. Agora né? tem bastante gente. Mas também tem muito aventureiro também. Tem muito aventureiro e tem muito teórico. Né? Porque a teoria você pode ter, mas aplicá-la é mais difícil, porque é um meio muito fechado. Justamente por isso, o atleta profissional de futebol, muitas vezes, ele é enganado por muita gente. Isso é um clássico. Então, assim, para ter a confiança, você precisa trabalhar, você precisa mostrar resultado. E aí, então, é um ciclo meio fechado e a gente aproveitou para fincar o nosso pé e atuar até hoje. E agora, diversificando, hein? Vocês prestem atenção, que depois eu vou contar para vocês uma atleta aí de Florianópolis que vocês vão ouvir falar dela. Vai estourar aí em outro esporte. Maurício gosta muito de beach tênis, né, Maurício? De beach tênis? Cuidado, que aqui... Eu gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de beach tênis. Pode falar, Eu sou atleta. Atleta e tudo. Eu não Sem tive a problema oportunidade, nenhum. eu nunca tive brincando. vontade de jogar futebol, né? Assim, eu nunca tive vontade, eu não sei se era uma vontade por ter um discernimento completo e absoluto, que eu não tinha qualidade suficiente para jogar, né? Mas eu sempre gostei de jogar tudo. Todo esporte que me convidam para jogar, eu vou. Gosto de praticar esporte. E o beach tênis surgiu para mim, eu jogo tênis há muitos anos. Tênis, sim. Eu jogo tênis há muitos anos, né? Torneio, estadual, nacional, tudo e tal. E aí, por uma vontade de praticar um esporte em família, assim, o beach tênis surgiu como uma opção. E aí a gente conheceu a Beatriz Valério, que é uma menina de 16 anos de idade. Ela hoje é a terceira no mundo sub-16. Olha aí, e é de Florianópolis, De menino. Florianópolis, Manezinha da Ilha. Legal. É número 240 do mundo na categoria Pro, com 16 anos de idade. Né? E tem subido no ranking, assim, então a gente tem dado um apoio jurídico e ela tem conseguido, na cidade, patrocínio, que é uma coisa muito difícil para um atleta de um esporte que está começando. É uma menina especial, família especial, e acho que a gente vai ouvir falar dela. Tá começando, mas assim, em sucesso Florianópolis, pra ela, né? em Santa Catarina, principalmente Florianópolis, é um esporte muito praticado. Quando quiser bater uma bolinha, tem uma quadra lá em casa. Olha aí, ó. Não, espetáculo. O Jorginho do beach tênis, tu te dá com ele, Coitado, foi assaltado semana passada, cara. Tem, Levaram o celular dele e tudo, do Jorginho. tem Cara. acompanhado É o Jorginho da não? Faria Lima, aquele do Instagram. Sei quem é. Aquele cara é bom. O O cara beach foi venceu. assaltado, cara. O beat venceu. Eu só não Tá tenho o carro, mas o copo Stanley e a raquete de beach tênis temos. A raquete, o copo Stanley eu também tenho. Mas o carro pode pegar emprestado, tem quem tenha. Tem quem tem. Sempre tem.
Então fica o registro, tá? Legal, bem legal. Se um dia vocês forem falar de outros esportes, tipo futebol americano, coisas assim... Essa cota já passou. A cota de futebol americano já passou, ainda temos... Calma aí, a temporada começa em setembro. Se fizerem um programa especial de outros esportes, tragam ela, que é um papo muito legal. Nós até fizemos. Dois programas atrás, Isso. o glorioso professor foi desmentido, né? Como assim, meu? Opa! Polêmica. Corte. Ele foi desmentido pela legenda, porque no momento em que ele falava, pra mim, futebol de botão não é um esporte. Mas não fui eu, foi o presidente. Não, senhor, foi o senhor. Eu também? Foi o senhor. Aí veio a correção que desde 1988 o Conselho Brasileiro de Desporto tem o futebol de botão como... Comendo a bola. O senhor não assistiu O episódio que não foi ao ar ainda, não, infelizmente. Claro que foi ao Não ar, foi amigo. ao ar? Não foi, ele vai... Foi ao ar, amigo. O senhor Não, sim, viu? já foi ao ar. O do botão vai Claro. quinta-feira agora, gurizada. Não, Foi ao está ar, gravando. amigo. Quando estamos publicando. A confusão de gravações, tá vendo? Foi ao ar Vai dia... por mim, Vai por foi mim. ao ar. Foi o ao senhor ar. não Vai por viu mim. o programa. Vai por mim. Foi ao ar dia 9 de março. Claro, isso, não, ok. Então, eu vou aqui pedir desculpa para todos os mesa botanistas, assim que fala. A turma do futebol de botão, A turma do futebol de mesa. botão, eu É não esporte. quis magoá-los. Tá bem. Inclusive, eu joguei muito futebol de botão. Mal. Jogava Ganhei mal. o torneio Taça Sábado de Aleluia, onde o senhor e o seu irmão jogaram no apartamento que vocês moraram na Arno Eixo em Florianópolis. Meu O campeão Deus. fui eu, com esses dois viciados em futebol de botão. Então fica o registro. Pedir desculpa pro pessoal do Zebra. futebol de botão, pro João Paulo. Mais algum pedido de desculpa? Tem Deixa eu vários. ver. De vez em quando, toda semana Para a tem, né? equipe, aqui os torcedores de futebol americano. O pessoal do futebol americano, eu tô pensando... Cláudio Cavalcante, do Amapá. Tu tem que pedir, né? Não, eu já pedi. Ótimo. E até agora não me mandaram a cidade aqui. Eu já falei aqui com a Cileide, nossa gloriosa assessora. Cileide que não- tem alguma relação também com a Gretchen? Não, a Não é Cileide parente nada a ver da com a Gretchen? Gretchen, não. Não. Mas E a Gretchen não a entrou Gretchen no deu um rebu esse agora. O programa tem uns momentos bem aleatórios. A Gretchen é um dos nossos É um ícone de 2023. Ela é um ícone do país, né? Um ícone do país. E aí o pessoal tava meio zangado com ela, que ela tava tentando vender uma casa em Belém do Pará por um preço muito acima do... Mas o mercado não... Não, mas eu acho que vale. Foi tu que me mandaste essa semana Não um fui Instagram que ela tá fazendo uma recuperação Não da é laranja. ela, é uma não sócia. sócia. É uma sósia. Perfeita sósia. Espetáculo. Eu Mas acho... eu acho que a casa da Gretchen tem que valer mais do que a casa de alguém que não é a Gretchen. Que não tem a fama, né? Agora, voltando pro nosso assunto Não, aqui, já- quero voltar. Quero Tá bom, voltar tô para um assunto um brincando. pouco atual. Aproveitar que o Thiago... O Thiago é especialista. Exatamente. Eu Thiago, respeito com o nosso convidado. falar da Gretchen com monte de ele. Pedimos palhaçada. desculpas, então, já aproveitando, Thiago, porra. Ele O participou meu nível de também. conhecimento sobre a Gretchen é bem reduzido, eu vou pedir desculpa pra você. O Capelari tem um nível um pouco mais... Eu tenho. A Gretchen participou ativamente da minha adolescência. Juventude. Não, adolescência. Tá bom. Um assunto bem atual. Como é que tu tá vendo essa questão da recuperação dos clubes financeiramente e a SAF? É o caminho, não é o caminho? Tô falando de forma genérica. O que os clubes estão fazendo? A gente ouve notícias aí bem... porque a SAF é um caminho sem volta. Não, eu sou um clube que eu não vou fazer SAF porque eu não preciso. Em algum momento ele vai ter que se fiar a esse novo modelo. E esses clubes que estão, assim, abre aspas, falidos, tem algum caminho ainda de salvação? Como é que funciona isso na tua visão? Bom, eu participo ativamente de muitas discussões sobre o assunto. A legislação, ela tem falhas, né? E acho que a SAF, que são as SADs de Portugal, não é a salvação do futebol brasileiro, mas é um caminho. Eu acho que até fazer um parênteses pequenininho, não, calma, presida. Tem pessoas às vezes que não sabem que SAF é uma sigla. Sim, são as sociedades anônimas do futebol, né? Só esse. Mas assim, tudo passa por uma questão de Cuidado gestão. com... Né? Uma SAF mal gerida é como uma associação mal gerida. Claro. Né? Então, assim,
de forma paralela à criação de um mecanismo de salvação do futebol brasileiro, tem que haver a criação de um profissionalismo do ponto de vista de gestão, né? Tem clubes que não vão fazer, acho que todos vão acabar fazendo em algum momento, não por necessidade, mas por adequação, né? O grande problema é que surge a lei. A lei da SAF, ela traz benefícios para alguns clubes. Aí o brasileiro tem sempre o jeitinho. Então o clube usa os benefícios que estão previstos na lei da SAF para fazer um regime concentrado de execução, mas não vira SAF. Ele só usa o benefício. Então, assim, enquanto o próprio mercado não regular isso, hoje eu vejo a do Bahia como uma SAF mais bem encaminhada para o que eu espero que vai ser a SAF. Ou seja, uma SAF que começa 100% da associação, que se autocoordena na questão da dívida e que traz um produto comercialmente interessante para um fundo exterior. Eu acho que no Brasil não há grupos que tenham capacidade de adquirir SAF de clube grande. No caso do Bahia, do Grupo City, né? Então, assim, eu acho que esse é o modelo que eu imagino que vai ser o modelo que vai ter mais sucesso, né? Que é o próprio clube decidindo vender, mas por uma decisão mercadológica, não por desespero. Tu citaste o Bahia, ou a questão ligada ao Cruzeiro e o Ronaldo, esse modelo deles ali não é o... Como é que tu... O Cruzeiro fez uma opção de, num primeiro momento, ir para uma RCE, desistiu. Desculpa, regime central de execução. Claro, a gente que não é da área não... Desculpa, perdão. Isso fala na lei da SAF, que é esse regime concentrado de execuções, né? Então, ela te dá lá benefício de pagar 60% da dívida em 6 anos e se você estiver cumprindo, em mais 4 anos, pagar os outros 40%. Então, ele fez essa opção, recuou, fez recuperação judicial, mas nós estamos falando de uma dívida de 1 bi, né? Isso é muito. Tem uma capacidade de geração de receita, o Cruzeiro, muito maior do que muitos clubes? Sim. Agora, a posição foi a primeira... né, então foi... se expôs mais, né? Clube grande... Exato. Não, foi a primeira. A primeira. Foi a primeira de grandes, médios e pequenos, foi a primeira. Tá. Né? Então era muito novo para todo mundo. Então ele tá com o carro em andamento, trocando as rodas para chegar num modelo que seja ideal para ele. E tem enfrentado problemas. Aí tem o judiciário trazendo a SAF para polos passivos de ações trabalhistas da associação, lá em Minas especialmente. Então isso começa a causar certos engasgos que começam a provocar manifestações como a do Texto ou do Botafogo, dizendo que a lei isso, a lei aquilo. Então, assim, mais do que uma legislação específica, a gente precisa entendê-la e que o gestor ou o investidor precisa respeitar. Tu falou uma coisa interessante, na verdade. A própria legislação, sendo interpretada nesse caminhar, traz uma segurança jurídica para quem vai investir nesse modelo. Eu te diria que ela perde o efeito que era esperado, que era o quê? Uma terceira pessoa jurídica assumir o controle e gestão da dívida da associação, regular, para pagar, não é para dar calote em ninguém. Para pagar. É para pagar, né? Só que agora ela é responsável, agora ela está sendo responsabilizada. E isso tem causado um receio de quem vai botar porque, dinheiro. na verdade, o que a legislação, salvo me engano, ela diz? Ser responsável por isso. Agora, o passado, novas dívidas... né? Ela fala que de todo o aporte numa SAF, 20% tem que ser destinado à associação para enfrentar dívidas do passado. Né? Então, esse é o espírito da lei. Agora... você está comprando uma SAF que é um ativo limpo. Ela não tem dívida, ela não tem nada. Tecnicamente é uma empresa zerada. A partir e na maioria dos casos, com todos os ativos da associação a ela vinculados. Quando você começa a ter responsabilização solidária da SAF... com a entidade, com as ações anteriores... você começa a assustar o investidor, porque já não é mais um ativo limpo, é um ativo já contaminado, como se fosse uma sucessão. Então, isso é uma coisa que o futebol vai ter que enfrentar no curtíssimo prazo para a lei não morrer na casca. E ela atingir o que a gente realmente espera, que é um nível de profissionalismo do futebol brasileiro
E isso já impactou na questão de redução de teto salarial de clube de futebol. A gente tem visto. É isso aí. É uma pergunta interessante. Não está muito alto ainda? Está muito fora da realidade? Estou falando assim, times de A, B e C deram uma reduzida nos últimos anos? Reduziu. Reduziu, acho que está melhorando, né? Eu não sou muito se eu fosse gestor de clube de futebol e tivesse dinheiro para pagar salário de um cara que resolvesse o meu problema, né? Aí eu sempre brinco, tem o futebol contra o compliance, né? Os clubes estão instituindo compliance, então você está por 3 pontos para subir de divisão e quer contratar um atleta que fez X gols no campeonato e o compliance faz toda uma análise financeira do ponto de vista que é possível, não é possível. Não podemos contratar. E aí o presidente fala, vai vir. Então, assim, esse choque ainda que é muito comum, né? Tem permitido, de certa forma, esse controle dos gastos, mas ainda não baixou de forma significativa o patamar salarial. O futebol brasileiro precisa reanalisar essa questão. Não sei se tu consegue responder. Qual é a média hoje de um salário de Série B e Série C? Média. Não tem como saber uma média? Eu estimo, né? Estimo de pelo atleta ou porque atleta. o treinador é mais alto? Não. Eu estimo pelo que a gente vê, assim, de pessoas com quem a gente tem contato e tudo, mas uma média de C, imagino que 25 e 20, e nos clubes que vão brigar para subir, e B, a gente está falando aí de 40, 30. O degrau é menor entre C e B, e depois entre B e A maior, um degrau maior. Aí vai lá pra... Né? E claro, estamos falando isso supostamente daqueles que vão brigar para subir, né, da B para A, porque geralmente são os clubes, né, por exemplo, na C, no ano passado, tinha clubes de São Paulo que jogam um ano inteiro, basicamente, com uma verba de Campeonato Paulista, que ela é muito maior do que a grande maioria dos clubes vai ganhar pelo brasileiro da Série C, que não tem televisionamento, que é uma coisa é um campeonato um pouco mais precário. E qual é a expectativa das ligas entrarem e equilibrarem essas receitas para C, B e A? A expectativa dos clubes é a maior possível. Agora, é um negócio super delicado, né? É uma negociação super delicada. É muito dinheiro envolvido também, né? Os valores são astronômicos. O que se escuta falar são valores astronômicos, assim, né? A ponto de você questionar o porquê das coisas, né? É pelo direito de tratar de televisionamento e de transmissão num longo prazo, né? Longuíssimo prazo. No Brasil, esse assunto é super complicado, né? Porque os que ganham muito não querem abrir mão. Mas a notícia que tem da aproximação da Liga Forte de Futebol e da Libra é que eles se aproximaram agora nesses patamares e que haveria um período de transição e que a Libra teria aceitado algumas situações de que a Liga Forte de Futebol seria mais equilibrada. O que eu acho é que no futuro próximo vai todo mundo sentar na mesma mesa, né? Porque quem está propondo é muito forte financeiramente, né? Então eu acho que os clubes brasileiros não podem perder essa oportunidade de repente sentar e falar, olha, nós precisamos mudar o patamar né, dessa liga, enfim. Acho que ela vai ser aprovada, as ligas vão ser aprovadas, né? Agora, sinceramente, não dá pra gente saber o que isso vai representar. Até porque se tivesse essa separação das ligas, nós íamos ter um problema jurídico grande, que com certeza... Que a gente já teve em alguma medida curto prazo, para trás, assim, com o Atlético Paranaense, por exemplo, não sei se Fortaleza ou Ceará, aí transmitiu o jogo para uma emissão. Quando era mandante, passava em tal lugar. Atlético Paranaense é clássico, por causa do... O Inter também, né? Podemos citar aqui o Esporte Interativo, né? Que tinha comprado os direitos de alguns Santos, Fortaleza, Atlético Paranaense. Palmeiras também estava nesse... Não tenho certeza. Uma coisa que me chamou a atenção na fala do Thiago foi que o Textor fez tais comentários. O que tu acha dos comentários que ele fez em relação à SAF? Ou não tem opinião formada? Não, eu fiz 2 críticas à postura, porque é o seguinte, ele por exemplo, fez alguns aportes no Botafogo, e a natureza que se deu aos aportes
é uma natureza que a lei te desobriga de cumprir o repasse para a associação. Então, um aporte vira um empréstimo para não ter que... A outra questão que ele sofreu muita pressão foi a negociação de um atleta agora para o clube do mesmo grupo. Que já meteu o gol lá quando estreou. Que eu tenho certeza absoluta que a negociação ele ia de forma não onerosa, tá? E o valor negociado ia entrar no Botafogo através de um empréstimo. Para não ter que pagar as dívidas da associação. Então, assim... Sim, porque até na época que isso foi noticiado, o valor do empréstimo era altíssimo, né? Sim. Não Então, fazia sentido. Não faz sentido. Aí eu acho, então, que assim, se você vem para o Brasil com o objetivo de investir, com o objetivo de tornar o futebol brasileiro mais nivelado... Mais sério? Mais sério... Esse é o tipo de postura que você tem que evitar. É muito mais fácil você provocar conversas sobre o tema, provocar a evolução da legislação, do que ficar do lado de fora dando tiro em todo mundo e fazendo esse tipo de coisa que parece, e eu não posso afirmar que seja, uma manobra para escantear a legislação. O gringo já vem com o jeitinho brasileiro. Não. É sério. Alguém teve uma ideia. Teve uma ideia. Eu ia dizer, e às vezes veio, olhou, estudou. Com certeza foi um advogado tributário. Tributarista tem sempre essas saídas. Mais um pedido de desculpas ao pessoal do direito tributário. Bom, aí entre mortos e feridos, né? Salvaram-se todos. Alguns ainda estão tentando se salvar. Só concluindo o futebol brasileiro e seus problemas... Tem pano para manga. Vocês abordaram muito bem aqui, com bastante propriedade. Até aprendi bastante. Mas é calendário, nível de arbitragem. E assim... Eu não sei eu sei quem fala a frase que eu conheço, mas eu não sei de quem ela é. Mas o futebol, ele é um esporte divertidíssimo se não tivesse o jogo no final de semana. Porque assim, você trabalha durante a semana toda, você pode trabalhar certinho, fazer tudo direitinho o jogo estraga. E toma 4 no final de semana. Imagina o Manchester United jogando uma barbaridade, se recuperando, vai a Liverpool com o time caindo aos pedaços, como campeão, toma 7 dos caras, bicho. São placares que às vezes marcam, fica difícil de encontrar uma explicação, né? Mas enfim... Thiago, mais uma vez aí, obrigado por esse papo. Vai voltar, né? Vai voltar. O Thiago, na verdade, não queria contar, mas vou dar um spoiler, é o nosso quarto elemento. De vez em quando ele vai estar aqui, pessoal. Vai estar aqui para bater papo, conversar. Venho. É só convidar que eu venho. Isso aí, ele vai ser o nosso quarto elemento. Já gosto de falar uma bobagem que... E aí, ó, o primeiro é o segundo programa, daqui a pouco vai se soltar, vai entrar mais no clima do professor. Mas ele tá solto. Clima do professor seria um elogio, presidente. Claro, pô. Que joia. E, Maurício... E com esse agradecimento, a gente... Estende os agradecimentos aos nossos patrocinadores. É que vocês não prestaram atenção, os patrocinadores. Sim, não. Mas é bom sempre citar no final. Mas a gente quer escutar na tua bela voz. Citarei Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina, onde você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Limpa-Sec, a melhor lavanderia da cidade, em 5 locais para você. Eu sempre erro a sequência, mais Centro, Campeche, Cachoeira do Bom Jesus, Passeio Primavera e ajuda... Córrego Grande! E também a Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa onde você esteja, a Star estará com você. Então, mais uma vez, obrigado, Thiago, e a gente volta semana que vem com um novo programa. Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigado aos patrocinadores que fazem isso acontecer, né? Exatamente. E que eu tenha a oportunidade de vir aqui falar minhas bobagens para vocês outras vezes. Fique aguardando o WhatsApp. Está sempre convidado. E agora tem um VAR Retrô aí na sequência. Sim. E a semana que vem a gente volta. Um abraço. Abraço. Olá, estamos aqui para mais um VAR Retrô, nosso quadro aí que analisa arbitragens históricas do nosso futebol.
E mais uma vez aqui com o nosso convidado Eduardo Capelari, o homem por trás do Velho Futebol no Instagram, e com os gloriosos participantes aí, professor Carlos Eduardo Falkowski, Rodrigo Titerix, o presidente. E o jogo de hoje é Corinthians e Raja Casablanca, Exatamente. do Marrocos. Perfeito. Mundial de Clubes do ano 2000. O Mundial que o Corinthians acabou ganhando, né? Sem ter sido campeão da Libertadores, né? Não vamos entrar nesse debate de formulismos, porém é uma informação relevante, né? Jogo do dia 5 de janeiro daquele ano, né? Pois não, Maurício? Só uma observação, eu sou um pouco ignorante nesse aspecto religioso. Era mês de Ramadã? Te garanto que a edição do programa vai colocar a informação perfeita. Não, porque isso Eu sei que dia 5 de janeiro é um dia antes de Dia dos Reis. De desmontar o Pinheirinho, né? Desmontar o presépio e o Pinheirinho. Não, eu digo porque a alimentação dos jogadores, né? Perfeito, entendi. Pode dar alguns caras podem jogar com um pouco de fome, né? Alguma coisa nesse sentido. Eduardo quer completar sobre a questão da rodada, era um quadrangular, perfeito? Na verdade esse jogo foi na primeira rodada. Certo. Então o que eu gostaria de colocar assim, a FIFA num mundial teoricamente experimental, para mim já errou feio de não privilegiar as equipes sul-americanas e europeias, sequer colocou na última rodada, poderia criar uma espécie de semifinal entre Corinthians e Real Madrid e Vasco e Manchester. E o outro detalhe foi que as partidas não eram simultâneas. Todas as partidas do grupo do Corinthians eram no Morumbi e do Vasco no Maracanã. Isso influenciaria, tu pode... Isso, a produção fez a pesquisa, está aqui. Quer dizer, a gente já comentou no nosso programa... Foi na primeira rodada, foi isso que ele falou? Esse jogo sim, mas a rodada decisiva, os jogos não foram simultâneos. Eu ia citar, a clássica história da Copa de 78, que se repetiu na Copa de 82. Existem diversos exemplos. E a dona FIFA faz um Mundial com esses critérios, né? Duvidosos. Ou falta de critérios, né? E aí, realmente, jogos não simultâneos. O que aconteceu, adiantando, né? O jogo é da primeira, como o Eduardo falou. Na rodada final, o Real Madrid faz a primeira partida, ganha de 3-2 do Raja. O Corinthians joga depois, sabendo que tinha que fazer 2 gols de diferença. No time, o Al Nassr, confere? Exatamente, da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. E acaba se classificando... Fazendo os 2-0. A duras penas com gol do saudoso Fred Rincon. Mas conseguiu, após a expulsão do lateral direito Daniel. Conseguiu. Claro, tu entra em campo sabendo que tem que fazer 2-0 no Al Nassr. Posso ver o lance? E aí o seguinte, presidente. O Raja Casablanca é rival do Wydad Casablanca, que jogou o Mundial de Clubes 2023 aqui. A informação que o senhor não sabia. Isso tá supondo que eu não sabia. É verdade. Olha aí o lance chegando. Deixa eu botar meu óculos. Boa. É uma falta ali perto da grande área. Ricardinho bateu. Que isso? Que isso? Como é que o lance é se a bola entrou ou não? Presidente, presta atenção. Qual é a irregularidade do lance? Calma. Pênalti. O zagueiro botou a mão? Não, tô brincando, não. não é. Informação complementar. Árbitro Stefano Braschi da Itália. Ok? E quem que era o bandeirinha do lado de lá? E o bandeirinha eu não tenho o nome, mas eu vou lhe dar uma informação, presidente. Sabe que o bandeirinha, o auxiliar, não é o correto? Tanto faz. Ele Raiz. não deu o gol, mas o árbitro deu. Eu tô vendo o bandeirinha lá em cima. Ele não dá o gol. Com bola que entrou. propriedade que ele daria esse gol, né? Olha, ele fica parado lá, ó. Não, mas onde é que... tem 2 jogadores na frente dele, né? 3 até. Isso, ia dizer com outros Ele vários, não né? ele não tem visão. Mas aí, no caso, né? Vamos lá, presidente. Fora. Analisando pelo foi VAR. gol, não foi pelo gol. VAR. Não foi gol. Até porque o ângulo sequente, este ângulo muito elucida, claro. né? Elucida, né? Ó. Como é que o árbitro consegue ter a Exato. capacidade de validar um gol desse? Exatamente. Cara, Foi muito rápido. Eduardo, né? eu sei que o... longe, Eduardo. Pô, Não tem como marcar esse gol. Realmente, a bola... Não sei se... Visivelmente não entra, mas o destaque... ela só não entra, ela bate fora Sim, da fora não, da mas assim, linha, ó, exato. repara só um detalhe, né, que acho que Pois é não. pertinente, a violência do chute é um lance muito rápido, olha, em câmera lenta já dá pra ver, olha só. Fábio É Luciano era um reserva tirambaço. desse time ou era titular?
titular. Ao lado do Adilson Batista, Jogava formava com a a zaga 16? titular. Exatamente, dupla zaga titular. Esse é Luciano e Adilson. Esse é o clássico lance de VAR, né? Que é o lance de Na verdade, traçar isso é- as linhas. Aconteceu, inclusive, no jogo recentemente que eu estava assistindo Manchester United e Liverpool. Oi. O goleiro... Não, desculpa, foi o... não foi Liverpool e Manchester United, foi... Calma que eu vou lembrar. O time que o Neto tá jogando agora e o Arsenal. Tá, mas Arsenal e o... uma bola que entrou ou uma outra não? Bournemouth. Final de semana do dia... Agora. De março agora. Isso. Foi o segundo gol, o gol de empate do Arsenal, tava perdendo 2-0. O cara chutou, o Neto pegou lá dentro, mas não teve nem discussão. Apitou aqui o juiz, gol. Acabou. Mas é uma observação curiosa. Esse sistema, ele é um pouco complexo, né? Porque num jogo da UEFA, da Liga Europa ou Conference League, agora não tenho certeza, esses dias o sistema deu gol no relógio, o VAR chamou, o árbitro foi ao vídeo e voltou o gol. Mas nesse caso a bola entrou legal e validou. Então nesse caso, com o VAR ou com a tecnologia do relógio, com o chip da Sim, bola... não seria gol nunca. Condições, né? Até parecido com aquele chute da... Desculpa, já meti barco. Não tem problema. Até parecido com aquele chute mesmo tipo de lance, né? Da partida Espanha e Brasil. Copa de 86. Que bate no travessão. Naquela ocasião foi o contrário. A bola entrou e o gol não foi validado. Isso. Então são lances O gol que da geram Espanha, né? Gol da Espanha. Seria gol da Espanha. Para variar, um time de verde sendo prejudicado contra o Corinthians. Esse lance da Espanha aí é a inauguração ou a estreia do... Eu já falei outra vez. Né? Já falou. Como é que é o nome daquela porra lá que a Globo... Tira-teima. Tira. O negócio que parecia um jogo de Atari, né? Aqueles pontos, isso aí. aqueles bonequinhos quadrados. Eu vou... Tava mais para aquele... Já não foi dado? Telejogo. Eu acho que nem precisamos repetir, né? As opiniões foram expostas. Se um corintiano concorda que a bola não entrou, Eu sou cara. corintiano, os meu últimos- alvinegro, outro aqui. Os últimos dois, contando esse e outro, né? VAR Retrô, foram unânimes. Exatamente. É verdade. Que é bom. Quatro. Boa escolha, professor. O Corinthians é campeão mundial em 2000. Será? Não, essa Tem, é outra a FIFA discussão. diz que sim. A FIFA diz que E sim. bicampeão em 2012. Não, né? eu só citei o primeiro porque eu não quis Sim. entrar. Não, é que daí valida o primeiro. Fechou. O papo tá bom. Um abraço, VAR Retrô. Pode passar no Voltamos. Marrocos esse quadro, Deus. YouTube. Para lá de Marrakech. Porque o time Vamos foi lá. prejudicado. Vou colocar lá na seleção Marrocos. Boa, presida. Eu sei que o Cláudio Cavalcante no Amapá tá vendo essa porra. Com certeza. Um abraço, Deve falou, torcer fui. pro Um Botafogo. abraço, pessoal.